Bom dia a todas e todos. Meu nome é Rodolfo Fischer. Eu sou o presidente da ABS, a Associação Brasileira das Empresas de Software. Estou muito feliz hoje de participar dessa mesa redonda para a gente falar um pouco mais sobre LGPD. Hoje, em especial, tenho um agradecimento à EMX pelo patrocínio desse evento. Fico muito feliz aqui, até quero agradecer um agradecimento especial ao Edgar. Muito obrigado aí pelo apoio, Edgar, e a todos vocês do time para discutir esse tópico extremamente importante. Eu queria falar um pouquinho sobre a ABS. A ABS é a Associação Brasileira das Empresas de Software. Como eu comentei, a gente tem aí com um objetivo, com um propósito fundamental, é ajudar na construção de um Brasil mais digital e menos desigual. E hoje, diante desse propósito, hoje a gente realmente quer discutir esse tema que é extremamente importante, principalmente agora com a implementação completa da Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui eu quero fazer um agradecimento também ao Davis, que vai falar hoje, a Daniela, que também participa do GT da LGPD, juntamente com o Francisco Spune, e também a participação especial aqui do Tomás Corte Real, que participa ativamente da associação como consultor jurídico. E hoje a gente vai ter aí também a presença da nossa querida amiga Ana Paula Lobo, do portal Convergência Digital. Mas antes de falar mais, eu queria pedir à nossa equipe aqui que passasse um filme sobre a MX, que é o nosso patrocinador, que eu acho que é extremamente importante conhecer um pouco o trabalho deles. Eles são associados da ABS. Eu queria pedir aí que passasse esse rápido vídeo para conhecer um pouquinho mais sobre todo o trabalho da MX Tecnologia. A LGPD é realidade e agora todos precisam se adequar. Temos a solução perfeita, Gestão X LGPD, o software ideal a custos acessíveis para sua empresa ficar compliance de forma simples e confiável. O Gestão X LGPD é homologado pela ANPPD e foi desenvolvido por profissionais certificados pela Exim. Na prática, isso significa que eles sabem muito bem o que fazem e você só tem a ganhar. Além disso, a AMX é especializada há 10 anos no desenvolvimento, fornecimento e integração de soluções em tecnologia da informação e comunicação. Com o Gestão X LGPD, você garante que o seu negócio seja confiável e seguro para seus clientes e ainda evita sanções. A hora é agora. Fique compliance com o Gestão X LGPD. Muito obrigado pela apresentação do vídeo. Até eu queria fazer um comentário adicional que dentro do propósito da ABS, obviamente, construir um Brasil digital e menos desigual, nós temos como a entidade 5 objetivos principais, que é justamente assegurar um ambiente de negócios que ele seja inovador, que ele seja dinâmico, sustentável, ético, e por isso que eu adorei o vídeo da MX em falar ética, né, compliance, que é extremamente importante, e obviamente que esse mercado de negócios aqui no Brasil, que ele seja competitivo a nível global, porque as empresas brasileiras têm condições de competir igualmente com outras empresas de fora do Brasil. E só tocando novamente na importância desse tema, a ABS tem também um índice sobre adequação da LGPD, e ela aponta que apenas aí por volta de 40% do mercado está aderente às solicitações que a LGPD impõe ao mercado. Então, é muito importante esse debate, essa mesa redonda de hoje, para explicar a importância da adequação e como se adequar, que eu acho que isso é fundamental para que todos consigam ter um trabalho extremamente tranquilo com os dados pessoais de seus clientes. Isso é extremamente importante devido às consequências. Agora eu queria chamar a minha querida amiga Ana Paula Lobo, justamente para poder moderar o painel de hoje. Muito obrigado, Ana, pela sua disponibilidade.
fico muito feliz por ter aceitado moderar o painel hoje, e a palavra é sua, e acho que tenham todos uma ótima mesa redonda, né? Porque tem que ser um papo informal para descomplicar a LGPD, vamos dizer assim, e realmente orientar o mercado de uma melhor forma da sua implementação e adequação. Ana, a palavra é sua, novamente, muito obrigado. Bom dia, Rodolfo, bom dia a todos, é um prazer estar aqui mediando esse seminário, essa mesa redonda, de um assunto que é tão relevante como é a LGPD e a adequação das empresas, né, a essa legislação que vem para cuidar dos dados pessoais, dos negócios de dados, que hoje é o grande motor da economia digital. E eu não quero me estender, que nós temos vários candidatos, eu queria passar a palavra para o Tomás Corte Real, que é da ABS também, que é o nosso diretor, para falar da situação atual das empresas. E, Tomás, eu vou fazer logo uma pergunta direta, porque eu acho que daí a gente pode começar a discutir. Você acha correto imputar à pandemia que pouco mais de 40% das empresas tenham se adequado à LGPD, com o prazo que foi dado para adequação, ou é a velha mania brasileira de não levar a sério as legislações que precisam ser levadas a sério? Tomás, o teu som tá no mudo. Sim. Bom dia a todos. Bom dia, Ana Paula. Já me colocou aqui numa saia justa. Agradeço a ABS e a MX pelo convite, né? Sempre bom essa iniciativa, né, de trazer aqui o debate LGPD, trazer a cultura de proteção de dados, que a gente costuma dizer, divulgar essa cultura não só para as empresas, mas também para os cidadãos em geral, né, os titulares, chamados titulares de dados na legislação, né? Antes de responder sua pergunta, Ana Paula, eu só vou dar complementar um pouco a fala do Rodolfo sobre o papel da ABS aqui na frente desse tema tão importante de proteção de dados e privacidade, alguns pontos que a ABS, algumas frentes que a ABS tem feito decorrer desses anos sobre o tema, né? Desde 2018, a Daniela está aqui e o Francisco também, que são os coordenadores do nosso GT de proteção de dados, e então a ABS trouxe para dentro da associação, junto com seus associados, esse tema para ser discutido. Então, tem um debate muito a fundo da legislação mensalmente com os associados da ABS, e aí você pode colocar desde as multinacionais até as startups e micro e pequenas empresas, trocando experiências dentro desses grupos de trabalho, que é muito importante para o tema que a gente está debatendo aqui hoje, porque na outra vertente que nós temos também, que é o ABS Academy, onde a gente tem um curso chamado LGPD, Fundamentos e Implementação, nós vemos a dificuldade das empresas entender um pouco a importância do tratamento de dados e a importância da implementação. A gente vê que, ao mesmo tempo que nós não podemos nos fechar no mundo que nós vivemos aqui, todos que estão aqui estão bem acostumados com o tema, mas existe ainda uma grande parte da população que ainda não sabe da importância do tratamento de dados, né? Então, esse papel que a ABS tem feito é muito importante. Como o Rodolfo falou, nós temos uma ferramenta de diagnóstico, que é um self-assessment totalmente anônimo, onde as empresas podem entrar ali, e foi feito em parceria com a Ernst Young, e depois, se você responder 63 perguntas, você consegue ter de uma forma geral o nível de conformidade que a sua empresa se encontra e algumas dicas de como fazer essa implementação. Isso é muito importante para que você possa, primeiro, já se conscientizar com o tema, já se familiarizar com o tema e já dar o primeiro passo para começar a implementação, né? Porque a gente sabe que não é um trabalho fácil, é um trabalho custoso, demanda o conhecimento e a integração da alta cúpula das empresas, de todos os envolvidos nas áreas que tratam dados pessoais, que praticamente nas empresas são todas. Então, esse diagnóstico aqui já é um pontapé inicial para que as empresas possam começar a sua adequação. Temos o índice também, que o Rodolfo mencionou, que depois que você faz todo esse diagnóstico, você vai ali na nossa página, tem um dashboard aí onde informa por setores, por tamanho de empresa, como anda no Brasil a implementação dessas empresas. Já são mais de 4 mil respondentes a essa pesquisa, né? E também a ABS faz parte do Fórum LGPD, Empresarial de LGPD. É um hub de entidades, onde congrega mais de 80 entidades de diferentes setores, onde a gente tem buscado ali discussões
em conjunto com outras entidades dos setores, para trazer um pouco de segurança jurídica sobre o tema para todos, então, tanto para as empresas como também para os titulares de dados. E nós desenvolvemos ali também uma pesquisa, tudo que eu estou falando para vocês vai estar disponível aí no chat para vocês acessarem. Nós desenvolvemos uma pesquisa que nós vamos tentar descobrir ali com esses dados que forem capturados também de uma forma anônima, como anda o setor, o tema proteção de dados no Brasil, como algumas vertentes ali, direitos dos titulares, a implementação, a governança, como que as empresas têm, quais são os dados que a gente consegue capturar ali para ver qual que é o cenário de proteção de dados no Brasil. Isso pode servir também e será para a NPD tirar dali informações importantes para que ela possa seguir nas suas regulamentações. Nós vemos a NPD aí, o Davis está aqui, um dos conselheiros lá, vai poder falar um pouquinho mais como anda o trabalho na NPD, mas nós já vemos a NPD aí com desenvolvendo vários pontos da regulamentação de micro e pequenas empresas, fiscalização, incidentes de segurança. Então, ali, essa pesquisa pode ser um insumo muito grande para que a NPD possa continuar seu trabalho. E respondendo a sua pergunta, Ana Paula, sobre a questão da implementação e versus a pandemia, eu vou falar um pouquinho aqui já do nosso setor, né? Nosso setor de tecnologia, ele sentiu bastante a parte da pandemia, a questão da pandemia, porque foi um setor muito demandado, né? Eu costumo dizer que não sei nem se daqui 10 anos, mas daqui pouquíssimos anos, todas as empresas serão empresas de tecnologia, até mesmo uma padaria, você vai colocar o padeiro ou não, ou uma pessoa que vai estar atrás de uma máquina, vai colocar a massa com fermento de um lado e um software vai fazer essa massa passar por todos o processo e no final vai sair o pãozinho quente. Isso nada mais é do que tecnologia dentro de uma padaria. A gente pode dizer que a padaria daqui a pouco vai ser uma empresa de tecnologia. Então, os nossos associados, eles estão dentro de todas as empresas, de todos os setores, de todos os tamanhos. Então, a gente teve, sim, um impacto muito grande e foi necessário destinar recursos e forças para esse momento, lógico, logo no começo da pandemia, para que fosse feito, em alguns casos, até mesmo a sobrevivência de algumas empresas, tá? Mas acredito que, paralelamente a isso, a privacidade e proteção de dados, ela não deve ficar, ela já devia estar sendo pensada muito antes da pandemia, muito antes de qualquer ponto, e já devia vir as empresas correndo em paralelo, mesmo na época da pandemia, sempre pensando, hoje em dia você não pode mais deixar, por qualquer motivo, privacidade e a proteção de dados de lado. Então, tem o chamado Privacy by Design, Privacy by Default, onde você tem que desenvolver os seus produtos e seus serviços, sempre pensando em privacidade desde a concepção. Então, mesmo na época de pandemia, mesmo em qualquer situação que as empresas se encontrem, elas devem e necessitam pensar em privacidade e proteção de dados. Tivemos problema com a pandemia? Tivemos sim, mas não podemos deixar de lado a questão da privacidade e proteção de dados. E o prazo já se esgotou, as empresas devem e necessitam implementar. Já fui questionado várias vezes nas nossas discussões no Departamento Jurídico da ABS, se é uma obrigação, sim, existe um artigo na legislação que determina que as empresas devem ter uma governança em proteção de dados e devem, sim, fazer as suas implementações. Então, nesse momento, minha primeira participação... A Daniela gostaria de participar também nesse assunto, né, Daniela? Sim, oi, Ana, tudo bem? Prazer, oi, Tomás. Bom dia. Primeiro, também quero agradecer aqui o convite da ABS e o convite da EMX para a gente conversar, como disse o Tomás, sobre esse importante tema que, independente de legislação específica, né, que a gente tem, que é a Lei de Proteção de Dados, é um cuidado que todos nós, como cidadãos e como empresa, precisamos ter quando a gente está falando de privacidade e dos dados das pessoas. Então, muito obrigada, ABS e EMX, pela oportunidade dessa troca, dessa conversa. Como o Tomás estava falando, eu poderia ficar aqui horas falando sobre implementação, privacidade, como é que isso funciona no mundo jurídico. A primeira coisa que eu tenho para falar é que, independente do que a gente acha, é lei. E sendo lei, a gente precisa cumprir. É uma obrigação. Então, não adianta a gente ficar chateado, a gente ficar bravo, não querer investir nisso, porque é uma obrigação. E todos nós precisamos cumprir a lei. Gostando dela ou não.
E como é que funciona essa implementação, Ana? Pela parte jurídica, né? Eu falo para todas as empresas aqui do nosso setor ou não, que esse é um trabalho de todas as mãos da empresa. Ele não é um trabalho dos departamentos jurídicos. Ele não é um trabalho do departamento de TI. Ele é um trabalho de todos nós. Todos nós precisamos nos envolver, porque toda empresa, em todo setor, trata dados pessoais. De alguma forma, a gente cuida dos dados pessoais de alguém no nosso trabalho. E não importa a área que a gente trabalha. Obviamente, o jurídico ajuda a dar as diretrizes de como implementar e de como mapear esses dados. Um trabalho a 4 mãos com o time de TI. A gente vai ter aqui pessoas contando essa parte de TI, que é extremamente importante nesse projeto. Mas pelo lado do jurídico, Ana, a gente precisa mapear esses dados, junto, de novo, com o time de TI. O que é o data mapping, que está todo mundo falando? O data mapping hoje nada mais é do que a gente olhar para a empresa inteira, olhar para cada uma das atividades, para cada um dos processos e entender, eu trato dado nesse processo? Que tipo de dado eu trato? Eu preciso tratar todos esses dados para este processo? Monto este fluxo. Montado este fluxo, eu entendo a necessidade do tratamento de dados para aquela atividade, eu dou uma base legal, ou seja, conforme a LGPD, a gente vai dizer em que circunstância legal eu vou tratar aquele dado, por quanto tempo e como que eu farei isso. Então, de uma forma muito rápida e muito básica, esse é o data mapping. Quando a gente entende, é a fotografia da empresa, quanto ao tratamento de dados pessoais. Então, eu vou olhar para todos os departamentos da empresa, desde a portaria até a alta direção, até a presidência da empresa. A gente precisa olhar para a empresa inteira e entender como é que a empresa vem tratando esses dados pessoais. Eu chego ali na portaria, para eu entrar na empresa, o que eu vou dar? O meu nome e o meu RG, para questão de segurança. E tudo bem, eu anotei, mas eu, empresa, preciso saber o que eu vou fazer com esses dados pessoais. A partir do momento que a Daniela entrou na portaria da empresa, para que serve o dado pessoal da Daniela naquele momento? É simplesmente para segurança? Eu vou guardar aquele dado? Eu vou deletar assim que a Daniela sair da empresa? E é isso que eu preciso olhar e incluir no meu data map. O que eu vou fazer com aquele dado? Por quê? Se uma autoridade ou se o próprio titular de dados vier me questionar, vier na empresa e perguntar o que você faz com o meu dado ou o que você faz com o dado da Daniela, eu prontamente preciso responder. Eu preciso dizer, olha, o dado da Daniela tem na portaria, porque ela entrou para segurança, depois ela foi ali no departamento jurídico, e ela permaneceu lá por X tempo, mas a gente manteve o dado dela por essa e essa e essa razão, por este e este fundamento. Então, não dá para a hora que a autoridade nacional bater na sua porta, ou o próprio titular de dados bater na sua porta, vai ser tecnicamente impossível você buscar essa informação se você não tiver um data mapping muito bem feito, Ana Paula. Isso é verdade, porque a gente percebe, e aí já passando a palavra também para o Davis, que está com a gente, que a gente mantém os processos como antes da LGPD. Você entra numa drogaria, o que você faz? Para você comprar o remédio, você tem que colocar o seu CPF. Você liga para uma empresa de serviço, você digita o CPF, depois vai lá, fala o CPF para atendente. Então, assim, os processos ainda não mudaram. E a gente não sabe por que esses dados, e a gente entende que algumas empresas, algumas que fizeram seus investimentos, já estão ganhando dinheiro com esses dados. Eles estão vendendo esses dados ao mercado, o que não é ilegal. Vender dados não é ilegal, mas a gente precisa entender como que o meu dado está sendo repassado para terceiros. Então, esse é um processo, a gente vai seguir. Eu queria falar com o Davis exatamente isso, para a gente começar a trabalhar um pouco isso, quer dizer, toda essa parte que ainda não mudou, quer dizer, o processo ainda parece muito igual. A gente percebe a ação da proteção de dados, principalmente no processo de ataques cibernéticos. Por quê? Porque as empresas foram obrigadas, principalmente as empresas que estão listadas em bolsa, elas são obrigadas a declarar que foram atacadas. E aí acaba tendo um pouco mais de transparência.
Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você entende essa questão da adequação das empresas à LGPD, a todo esse processo, e foi o que a Daniela falou, a LGPD não é de um departamento, a LGPD é da empresa. Será? Eu não sei se... Acho que caiu só para mim, mas acho que vocês devem estar me ouvindo bem. Acho que o meu áudio deve estar legal, mas... Ana Paula, eu achei muito legal. Me ouve bem, Ana Paula? Dá só um ok para mim. Sim, estou te ouvindo muito bem. Tá ótimo. Ana Paula, eu achei muito assertivo o que você falou e muito bem sucinto na hora que você falou que não é ilegal vender dados, realmente, né? A LGPD até mais do que uma lei proibitiva, ou melhor, não tanto como uma lei proibitiva, ela é uma lei reguladora. E nesse ponto, realmente, as empresas podem sim continuar comprando, vendendo dados, desde que as empresas e os titulares tenham ciência disso, esteja bem transparente, respeite o princípio da transparência, que nem está escrito no artigo 6º da nossa LGPD. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com todos vocês, agradeço ao convite da ABS, ao Rodolfo também, que acabou de falar aqui, meu querido também Cortez, que também acabou de falar aqui também conosco, parabéns para a MX Tecnologia, que realmente é uma das empresas que está à frente das adequações com a LGPD também, conheço vários cenários também da MX também, recomendo, e porque realmente respeito o que nós vamos falar aqui hoje, que eu quero trazer sobre, e até me permitam um comentário bem técnico e científico, né, eu como membro também do Conselho Nacional de Proteção de Dados, presidente também da LGPD, também faço parte lá fazemos parte da frente LGPD, juntamente com a ABS também. A ABS tem feito um belo trabalho para todas as empresas aí de software, levantando aí a bandeira da LGPD para as empresas de software. Eu quero trazer aqui, nesse comentário que a Ana acabou de nos falar, sobre o artigo 46, que, na verdade, o Tomás acabou de falar também sobre as medidas de privacy by design. Então, nessa pergunta sobre como que está o processo de adequação à LGPD, eu falo que nós estamos até em alguns pontos bem avançados, em outros pontos deixando a desejar. Para quem não sabe, se nós compararmos aí a LGPD com a lei europeia, a nossa lei brasileira, ela é muito mais técnica. Isso que a Ana acabou de me perguntar sobre os pontos de segurança da informação, eu sempre falo o seguinte, gente, a LGPD começa com L de lei, mas termina com D de dados. Ela é uma lei que veio para regulamentar uma área que é técnica. Se nós compararmos a LGPD com a lei europeia, nós somos muito mais técnicos em segurança da informação do que a lei europeia, do que o GDPR, porque no GDPR nós temos apenas o artigo 32. Aqui na LGPD nós temos o artigo 46, 47, 48, 49, 50, 51, e esses dois últimos nos traz também a LGPD para a parte de governança, e os primeiros para a segurança da informação. Então, o que falta para as empresas aqui no Brasil é justamente as empresas seguirem modelos que realmente vão de acordo com a lei, modelos que são testados, que são verificados. E aqui e o artigo 46, como eu acabei de falar, é um dos artigos que trata a parte de segurança e traz justamente aquilo que o Tomás acabou de nos falar sobre, inclusive no parágrafo 2º, onde fala que devem ser observadas as medidas para adequação desde a fase de concepção do produto ou serviço. Muitas empresas acham que tem que proteger os dados apenas enquanto elas estão manuseando, não, desde quando os dados estão pensando em entrar para as empresas, a empresa está pensando em como vai ser a coleta até a destinação, lembrando que destinação, eliminação é uma das formas de tratamento também lá do artigo, presente no artigo 5º, nós temos que proteger em todas as fases do ciclo de vida o dado pessoal. Essa é a base do que nós chamamos de Privacy by Design. Privacy by Design é a tese de doutorado da doutora Anne Calvokian. E eu trago também aqui lá o artigo 6º, inciso 10º, onde fala do princípio da responsabilização e prestação de contas. Então, não quer dizer que a empresa ela é opcional. A advogada que acabou de nos falar aqui falou justamente isso. É uma lei, independente de como você vai praticar isso na sua empresa, todas as empresas devem seguir. E não basta só seguir ou adequar de qualquer jeito, ou começar, eu vou colocar uma política de cookie que eu acho que já está suficiente, eu acho que o jeito que eu estou fazendo já está suficiente para proteger os dados. Não.
você tem que ter realmente a responsabilização e prestação de contas, que é justamente a demonstração lá pelas empresas em como a empresa está adotando aquelas medidas. Mas o principal, que pouco se fala nas palestras sobre LGPD, que nós temos que comprovar se as medidas estão ou não sendo eficazes. Vai ter empresa A, que vai adequar a empresa LGPD, e vai ter empresa B. Qual será que adotou a prática mais eficaz? Qual será que realmente protegeu, inclusive falando na minha área, na área técnica de TI, todos os seus sistemas? Porque nós sabemos que os dados pessoais estão em algum lugar. Hoje em dia, a maioria das empresas aí já utilizam dados pessoais nos sistemas digitais, nos computadores, embora nós sabemos que lá no artigo 1º da LGPD também diz que, de modo padrão, a LGPD protege dados físicos, inclusive nos meios digitais, que é uma extensão nos meios digitais. Então, por padrão, eu tenho dados em papel, dados impresso, só que, inclusive, os meios digitais também devem ser protegidos. E aí, lá no artigo 49 da LGPD, fala justamente isso. Os sistemas que estão armazenando dados pessoais, todos eles devem respeitar a proteção de dados. Todos eles devem garantir essa proteção. Então, se eu que estou, eu como dono de uma empresa, ou também como um Data Protection Officer, como um DPO, na nossa lei como encarregado, nós temos que garantir que as medidas sejam eficazes. E o que me preocupa é justamente esse achismo que muitas empresas estão tomando, indo por uma direção, não sabendo se aquela direção é a correta ou não. E até também compartilhando com vocês, né, ontem, na verdade não ontem, mas nessa semana, anteontem, nós tivemos a reunião do nosso Conselho Nacional de Proteção de Dados, aqui eu mesmo como membro do Conselho nomeado pelo Presidente da República, nós conversamos, um dos pontos que nós conversamos, até como a saída da reunião do Conselho Nacional, é que se preparem para, ainda neste ano, muito provável que traz, porque não é nenhum segredo que eu estou falando, inclusive foi a reunião ordinária, mas se preparem para, ainda em 2021, estamos trabalhando para isso, termos a Política Nacional de Proteção de Dados. Essa política que vai dar o direcionamento sobre quais são as recomendações para a sociedade brasileira, incluindo para as empresas, sobre práticas de proteção de dados. E também nós discutimos, só que isso vai fortalecer ainda o pilar que está previsto lá, a partir do artigo 55 da LGPD, onde a ANPD compete só à nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados como um órgão central interpretativo da LGPD. Nós temos até, isso muito me lembra uma frase, né, romana, uma frase latina, que diz que Roma locuta causa finita. O que significa isso, né? Roma falou, o caso está encerrado. Ou seja, quem que é a Roma locuta na nossa LGPD? É justamente a nossa ANPD. Cabe à nossa ANPD ser essa Roma locuta, ser quem vai bater o martelo sobre qual que é a prática aceitável, qual não é a prática aceitável. Até porque na LGPD nós temos 65 artigos. Dos 65 artigos, cerca de 20 artigos ainda carecem de direcionamentos. Então, entre conflito de visões entre judiciário, ou entre PROCON, ou entre Ministério Público, que podem dar direcionamentos a respeito de LGPD, quem vai fazer a Roma locuta é justamente a nossa autoridade. Inclusive, lá no artigo 50, nós temos falando que cabem às empresas escolherem realmente, adotarem e praticarem justamente os padrões e as práticas relacionadas à proteção de dados. Só que, repito, é necessário práticas eficazes, práticas que realmente verifiquem, que comprovem, que seguem os artigos mínimos obrigatórios da LGPD. Eu sempre falo que na LGPD nós temos artigos que são mandatórios, onde você vê escrito deve, você dá um Ctrl F lá, você vê escrito deve, significa que aquilo você tem que praticar. Nós temos 3 tipos de artigos na LGPD: artigos mandatórios, artigos direcionadores e artigos informativos. Nos artigos mandatórios, onde está escrito deve, onde você tem que aplicar, é importante que as empresas sigam práticas eficazes e a recomendação práticas científicas. Nós temos um modelo europeu muito legal chamado SGPD, Sistema de Gestão de Proteção de Dados, onde dá direcionamento para as empresas, que as empresas podem se adequar, podem organizar sua prática de adequação. Não vou começar numa empresa logo na parte de medidas. Esse SGPD segue o tripé de processos, riscos e medidas. E o que, repito, para terminar, para encerrar aqui, o que me preocupa são justamente
práticas de proteção de dados, e até eu também como acadêmico que eu sou, me preocupam práticas de proteção de dados que começam logo na proteção, que não verifica isso que o Rodolfo falou aqui, que inclusive a ABS também tem um serviço, de verificar talvez um checklist, verificar pré-requisitos para adequação. Então, é isso que falta para as empresas. Faltam empresas que realmente seguem métodos científicos para adequação de proteção de dados, algo já comprovado, e aí sim a gente vai estar preparado para cada vez mais, na hora que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados se impor mesmo, dar direcionamento a respeito do tema, centralizar e ajudar com que as empresas sigam prática, porque não basta ter uma consultoria qualquer de LGPD. Sempre questione para a sua consultoria qual é a prática que o seu sistema, que o seu software vai trazer aqui para a minha empresa. Recomendação. Davis, eu acho que é bastante interessante tudo isso que você colocou. A gente até vai ter uma outra rodada, que é o papel da NPD e de como que as empresas devem agir. Sua posição foi muito bem colocada. E eu gostaria de passar agora para o Francisco, dentro do que o Davis colocou, dentro do que o Tomás colocou, dentro do que a Daniela falou. A gente, querendo ou não, a gente tem aí 60%, estou fazendo uma proporção 40% a 60%, 60% das empresas não adequadas à LGPD. A questão é que foi que a Daniela falou, é lei se cumpre. O que fazer com essas empresas, com esses 60% desse mercado nosso que não se adequou? Elas estão cometendo um erro grave, não estão, Francisco? Bom dia a todos, agradecendo aqui a ABS e a MX pelo convite. É verdade, a quantidade de empresas que por muitas razões ele não se adequou é enorme, né? A lei já está vigente há muito tempo e eu acho que é tudo uma corrida contra o tempo, né? As coisas estão se precipitando. Se você olhar para a mídia, você vai ver, todo dia agora tem notícias de vazamentos de dados, de invasões de servidores e tudo mais, né? Então, um assunto que era velado, que era um assunto que era tratado aí nos cantos da imprensa, agora começou a frequentar as primeiras páginas. Grandes empresas têm seu nome envolvido com vazamentos de dados e tudo mais, né? E acho que a pequena empresa, a pequena e média empresa, acho que só vai acontecer com aquela empresa muito grande. Mas hoje, as ocorrências de incidentes de segurança, elas afetam todo tipo e todo tamanho de empresa. E as responsabilidades são iguais. A LGPD não faz, com relação à responsabilidade das empresas, diferenciação da empresa pequena da empresa grande, aquela empresa gigante, né? Engraçado que todo mundo, quando pensa na LGPD, pensa nas multas, né, naquela multa milionária, gigantesca, né, que é a sanção pecuniária. Então todo mundo fica assustado, e isso aí era o tema, quando começou as primeiras discussões sobre a LGPD, esse tema da multa sempre vinha para os fóruns de discussão, né? Mas eu acho, hoje, pensando bem, que o menor prejuízo para as empresas em caso de um vazamento de dados, de um incidente de segurança que venha comprometer os dados pessoais dos titulares, o menor prejuízo é o prejuízo decorrente da sanção pecuniária. Os demais prejuízos que são importantes para a empresa, e se vocês puxarem pela memória, vocês vão ver nos incidentes recentes, né, como que essas empresas tiveram um trabalho gigantesco para se recuperar, né, desses outros prejuízos. Que prejuízos são esses, né? O primeiro é um prejuízo de imagem. Então, não preciso pensar na multa. O fato daquela empresa estar na mídia dizendo que ela não cuidou bem dos dados dos seus titulares, e uma empresa que presta serviços para o público, especialmente, né, esses serviços eles são contratados baseados numa relação de confiança, quando a grande mídia dá notícias de que essa segurança foi quebrada, isso afeta profundamente os negócios dessa empresa. Então, muito maior, provavelmente, do que a multa, é a redução de negócios, o impacto, a imagem e assim por diante. Outros impactos que têm são impactos concorrenciais, que, obviamente, o mercado ele vai ser sempre ocupado por algum
algum ente econômico, alguma empresa que ela fornece serviços e bens dentro daquele segmento. Então, se tem uma empresa que ela sofreu algum problema ligado à confiança, etc., tem sempre alguma outra concorrente explorando esse fato para se beneficiar e conquistar esses clientes que estão descontentes com aquela empresa que teve o problema, né? Tem prejuízos financeiros, obviamente essas empresas têm um volume de gasto, de dispêndio enorme para a recuperação dos seus ativos, porque nesses casos aí em que as empresas experimentam incidentes, elas gastam muito dinheiro e muito tempo recuperando seus ativos, recuperando sua imagem no mercado, né? Tentando veicular uma imagem positiva da empresa, institucional, etc. Isso também é uma grande perda para as empresas. Tem perdas que são pessoais, né? Os funcionários da empresa, alguém que pretende trabalhar nessa empresa, essa empresa está na mídia como uma empresa descuidada, que não fez os seus planos de adequação, que não tem segurança da informação e assim por diante, essa empresa ela vai atrair menos candidatos a vagas dessa empresa. Ou seja, é uma série de componentes de danos e prejuízos que eles superam em muito a sanção pecuniária e que as empresas têm que estar atentos para eles, né? E tudo isso essas empresas que minimamente não empreenderam seus planos de adequação, provavelmente elas também não têm governança e segurança da informação, não adotam boas práticas. Provavelmente a minha experiência mostra que a empresa que não começou o plano de adequação, ela também está falhando na adoção de boas práticas e na construção de um regime de governança. E isso expõe essas empresas a um grande risco, e acho que sobre isso a gente vai falar mais para frente aí na nossa conversa. Francisco, super obrigada pela sua participação. E aí, ao passar a palavra para o Edgar, da MX, eu queria muito pegar o próprio vídeo de apresentação da MX Tecnologia, quando se coloca a questão, e o próprio Rodolfo frisou isso, da ética e do compliance. A LGPD, ela embute na empresa a questão efetiva de se discutir ética e compliance, Edgar? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Antes de começar e responder sua pergunta também, eu queria agradecer a vocês aí pela oportunidade de a gente estar junto aqui, debatendo esse tema, com pessoas aí de extrema competência no assunto, tá? E eu queria responder a sua pergunta, na verdade, resumindo um pouco aí, né, as questões que foram colocadas por todos até agora, que eu acho que são muito pertinentes. Isso, com certeza, faz parte aí da ética e compliance, inclusive a gente está usando como uma boa prática, tá? No pós-projeto de adequação, o próprio DPO, encarregado aqui na nossa lei, nomeado, fazer parte do compliance da empresa, tá? Garantindo aí a governança continuada, né, do atendimento aos requisitos da LGPD. Tá? Então, assim, já é uma boa prática que nós estamos adotando em todas as consultorias e clientes que a gente tem hoje. Tá? Então, está super certo e coerente esse conceito. Tá? Eu gostaria muito de mostrar para o pessoal, compartilhando uma tela, isso que eu tenho da minha apresentação, mostrando para vocês o seguinte, resumindo todo o contexto, né, da adequação, todos colocaram aí realmente o pensamento das empresas, né, o Francisco colocou muito bem aí sobre alguns pontos, e eu queria colocar, complementando, que não só, né, ficar em conformidade com a LGPD, né, a gente ganha pontos com isso, né, que é a gente demonstrar aí a transparência, o respeito, né, com os dados pessoais das pessoas, então a gente ganha credibilidade no mercado, então isso é um ponto bastante interessante. Fora, né, que não é só a questão de multas também, né, eu já presenciei 2 casos que, só puxando o gancho pelo que o Francisco falou, que eu acho legal comentar, eu já presenciei 2 casos, tá, de empresas que foram atacadas, tá, e receberam e-mails mostrando que os dados estavam em posse de um hacker externo, tá? E esse hacker externo simplesmente cobrando valores para poder
inibir a divulgação, né, do vazamento desse dado. O dado vazou, né? Então, para que ele não exponha isso, isso foi mandado um e-mail, né, cobrando valores. Então, assim, não é só multa, né, da NPD que a gente tem que preocupar, a gente agora tem que preocupar com pessoas mal intencionadas também, né? Então, assim, eu só queria complementar esse ponto do Francisco e queria mostrar para vocês, devido a esse grande volume de trabalho que é num processo de adequação, mostrar para vocês a solução que a gente tem trazido para o mercado, né? Que, inclusive, traz uma metodologia científica de adequação colocada pelo Davis, que é o SGPD, né, que é o Sistema de Gestão de Proteção de Dados, que é recomendado aí mundialmente, tá? A nível mundial, você não precisa usar essa metodologia só para adequação LGPD. Essa metodologia é uma metodologia de proteção de dados e privacidade que pode ser utilizada para adequação e para a montagem de um programa de proteção de dados e privacidade, certo? Então, eu queria comentar com vocês a ferramenta que a gente utiliza, que é o Gestão X LGPD, tá? O Gestão X LGPD, ele é uma solução que apoia, tá, nesse processo de adequação do começo ao final, ou seja, as primeiras dificuldades que a gente notou, e aí desde o final de 2018, né, foi que as empresas não sabiam como se adequar. Então, foi por aí que a gente trouxe a solução como um passo a passo para adequação, para facilitar esse processo, tá? Então, vamos lá. Vamos passar o slide aqui. Tá. E eu queria complementar, né, mais um ponto de todos que foram citados aqui, né? Então, a gente está falando de data mapping, a gente está falando de políticas, contratos, estamos falando de, né, pontos tecnológicos de adequação. Outra preocupação grande que as empresas estão tendo também é o seguinte: o que eu vou fazer na hora da minha auditoria de conformidade? E por que eu digo isso, tá, gente? Já passamos por isso também. Várias empresas que são especialistas em auditoria e de normas como um todo, tá? Então a gente vai falar de normas ISO, várias aí, entre outras normativas, estão colocando o requisito LGPD na sua avaliação. Então, ou seja, a LGPD está sendo auditada pelas outras empresas, independente, tá, do ponto que está sendo avaliado. É uma auditoria de qualidade, é uma auditoria de segurança, é uma auditoria na área de saúde, é uma auditoria na área técnica, não importa. A LGPD está sempre sendo auditada em conjunto, tá? Então, isso eu queria também trazer um pouquinho desse tema para vocês, que é uma preocupação atual também, tá? E a gente vai mostrar aqui o caminho que a gente deve seguir da melhor maneira possível para a gente chegar de uma maneira fácil e descomplicada à conformidade. E a manutenção da conformidade através, sim, da governança implementada para essa manutenção, tá? Bom, aqui eu trago para vocês, pessoal, aqui tem uma apresentação prévia aqui, esse QR Code. Se vocês quiserem depois, esse QR Code leva para o meu LinkedIn, então se vocês quiserem conectar comigo, depois tiverem alguma dúvida sobre o processo, tudo que foi falado aqui, quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, podem me adicionar, podem mandar mensagem lá, às vezes dá um delayzinho na resposta aí, porque são muitas perguntas que estão chegando, às vezes muita mensagem, mas eu respondo todas, beleza, pessoal? Então, vou deixar aqui só esses minutinhos, qualquer coisa eu volto. No final, também vocês podem me adicionar no LinkedIn, tá joia? Vamos lá. Bom, então por onde que eu começo, né? Nesses pontos todos. Isso eu queria citar para vocês para resumir. Então, eu trouxe a mandala, onde essa mandala aqui tem os pontos a nível macro que foram citados aí, né? Por todos que falaram anteriormente a mim. Então, esses aqui são os pontos da adequação. Então, você vem falar de organização de comunicação, conscientização da empresa como um todo. Eu vou tentar falar resumidamente aqui, tá? Dos tópicos macro. Processo é onde a gente fala do famoso data map, que é o levantamento das atividades de tratamento, onde contém dados pessoais de pessoa física, e é isso que nos importa, tá? Então, esse é o mapeamento, onde tem toda a classificação ali, a complexidade que a Daniela nos colocou, né?
e a gente vem trazendo isso de uma forma um pouco mais simplificada, né, através aí da metodologia e melhores práticas, dentro da framework de adequação, onde a gente tem templates para poder apoiar em todos os passos do projeto de adequação, tá? Direitos do titular, a gente tem que garantir, e aí a gente foi falando, né? O DPO, ali, o encarregado, vai ter contato com a autoridade nacional para demonstrar conformidade, vai ter contato nas auditorias todas que possa acontecer, e vai ter contato com os titulares, e a gente tem que ter resposta e atender o artigo 18, e então a gente tem prazo, a gente tem ali evidenciar essas respostas e tratativas, que a gente pode ser cobrado por isso num futuro próximo, né? Privacidade e proteção, então a gente fala de medidas técnicas, né, de segurança, sim, até para a gente poder prever esses pontos que eu comentei no início, né, de uma possível invasão aí, e agora pessoas aí se aproveitarem da situação, então isso é um problema, né? A parte do gerenciamento do consentimento, o consentimento ele é uma das bases legais da LGPD, mas é a base legal, vamos falar assim, mais complexa de se tratar. Por quê? Porque o consentimento pode ser revogado pelo titular a qualquer momento, e a gente tem que dar para o titular esse direito de fazer. Então, assim, qual a recomendação? Se use menos o consentimento possível. Quando se for possível utilizar outra base legal, que assim seja, tá? Mas a gente tem que tratar o consentimento quando a gente coleta o consentimento, tá? Retenção de dados e backup, ou seja, a gente tem que proteger, igual o Denis colocou muito bem, não é só o dado no momento que você está tratando ele, é em todo o seu ciclo de vida enquanto você está com aquele dado, tá? Inclusive, quando você descarta aquele dado, você tem que também preocupar com o dado, tá? Então, é um ponto importante. A parte jurídica, que é muito importante também no projeto, a gente está falando aqui de políticas adequadas de privacidade, segurança, compartilhamento, transferência, condutas adequadas, adequação de cláusulas contratuais em contratos, por tipo de contrato. Então, depende, né, do contato que aquele contrato vai ter com seus dados pessoais. Então, existem cláusulas adequadas para isso, e a gente tem que avaliar essa questão. Então, a parte jurídica é muito interessante nisso, até para definição real também da base legal executada em cada ponto aqui das atividades de tratamento. Muito importante o trabalho jurídico no processo, tá? E a gente tem que ter vinculado às atividades de tratamento identificação de riscos, então, ou seja, gerenciamento de riscos, de todo o mapeamento de todas as áreas de negócio, foi muito bem colocado aqui também, tá? A empresa inteira compartilha dessa responsabilidade quanto à proteção de dados e privacidade, tá? Então, a gente tem os riscos vinculados, a gente tem um plano aqui, né? Temos que ter um gerenciamento, que é um plano de resposta a um possível incidente de violação de dados pessoais, né? Por quê? Porque o dado, a gente costuma dizer que a gente separa isso em dois pontos, o incidente de segurança e o incidente de violação de dados pessoais. Por quê? Se você teve um incidente de segurança, não necessariamente você teve violação de dados pessoais. E não tendo violação de dados pessoais, a gente não tem obrigação nenhuma de notificar nada. Você não teve violação. Agora, se teve, sim. Existe um plano, existe um template, campos que têm que ser coletados para evidenciar toda a tratativa disso, além de, no final, ainda notificar a autoridade. A gente tem o portal SEI da NPD, que o DPO encarregado tem que ter um usuário externo para logar e fazer a notificação para a NPD, e a gente tem as notificações que também temos que fazer, de acordo aí com algumas regras, né, para o titular, tá? De acordo com o nível de risco que essa violação possa ter, ou de acordo com o volume de dados que foi vazado. Então, dependendo, você vai ter que fazer uma notificação até em massa. Então, existem regras para isso tudo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Esse aqui é um resumo a nível macro do projeto de adequação como um todo, né? E a gente acha que isso é bem complexo, mas não é tão complexo assim. É trabalhoso, tá? Bom, e eu gosto de trazer muito esse slide aqui, que também fala um pouquinho, resume um pouquinho dos pontos que foram colocados, que é o iceberg da LGPD, onde as pessoas acham aqui, ó, o que a maioria das empresas acham que a LGPD e o que eu tenho que fazer, né? Então, isso aqui está aqui na ponta do iceberg, é simplesmente um termo de consentimento, uma política de privacidade, uma cláusula padrão, cookies no site, está resolvido. Não está. O iceberg ele é muito mais complicado, vamos falar, e detalhado como
empresas acham que é. Então, assim, a gente tem que se preocupar, pessoal, com todos os pontos. Então, a gente tem o programa completo, tem as bases legais, tem garantia de direito, que eu falei dos direitos dos titulares, tem as políticas, tem gerenciamento de risco, avaliação de impacto à proteção de dados. Aí sim nós vamos avaliar, nós vamos ver boas práticas Privacy by Design, Privacy by Default. Nós temos muita coisa para ver num projeto de adequação como um todo, vocês viram na mandala. Então, isso aqui é só uma teoria do iceberg que eu gosto sempre de mostrar, que é o que as empresas acham que é e o que realmente é, né, que é muito maior do que isso. Bom, vamos lá. Aí dá um desespero, né, pessoal? Como se o barco estivesse afundando. E aí a gente fala aqui das melhores práticas, tá? Para um projeto de adequação, né? E para a manutenção da conformidade. Então, a gente fala no dos 3 pilares da adequação, onde a gente fala de processo, onde a gente tem dados pessoais envolvidos, a gente fala de pessoas capacitadas para executar o projeto e a gente fala de ferramentas de apoio e automação, né? E apoio a melhores práticas, assertividade, tá? Porque eu já vi muita empresa sendo adequada e tentando se adequar e não sendo assertivo nas soluções. Então, você achou que você estava atendendo o requisito e não está atendendo o requisito. Então, para você ter assertividade, depois que você mapeou processos, tem pessoas qualificadas, você utilizar uma ferramenta de apoio também qualificada é bem importante. Bom, e aí que a gente pensou em todo mundo, né, para poder apoiar nessa mandala de forma completa. Eu vou mostrar para vocês os entregáveis do Gestão X LGPD, que foi homologado chancela ouro pela ANPPD, metodologia científica, tá, gente? Significa que a gente utiliza a metodologia em todos os pontos do projeto. A começar da metodologia SGPD, né, que é o acompanhamento ali, a metodologia de 5 fases, da Exim, SGPD, aí a gente utiliza nível de maturidade, CMMI, gestão de projeto, metodologia de gestão de projeto, PMI, vamos falar, PMBOK, né? E a metodologia AIT para tratativa de gestão de incidente, e aí vai, tá, gente? Governança, você tem AIT, você tem COBIT, então você vai seguindo normas ISO, né? 27001, 27701. Então vamos para os entregáveis, tá? Da solução. Bom, aqui vocês podem ver, tá? Eu não sei se está muito pequeno, mas eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui a tela. SGPD é a metodologia que a gente está falando, tá? O sistema, ele já vem, tá? Parametrizado com o template de adequação, o passo a passo, o acompanhamento das 5 fases do SGPD aqui, das fases corretas, tá bom? Ele já te traz aqui o nível de aderência da última execução, da auditoria de conformidade. Essa auditoria, ela foi desenvolvida, tá? Baseada nos artigos, parágrafos e incisos da lei. Então, a gente verifica se a empresa atende parcialmente, não atende, ou aquele requisito não se aplica, tá? Coloca-se as evidências e as ações de recomendação para se atender aquele requisito. A última execução da auditoria de conformidade já fica aqui, tá? De cara para a gente poder ver. Então, aqui a gente está trabalhando na empresa MX, por exemplo. Quando você está trabalhando no CNPJ do zero, ele aparece aderência zero, fase zero, tudo zero. E essa parte lateral, exatamente as 5 fases aqui, que é o passo a passo. Então, preparação. Você tem todo o passo a passo aqui, que você tem auditoria, que você tem data mapping, que você tem análise de risco, que você tem aplicação de Privacy by Design, que você tem recomendação de segurança, que você tem, né, toda a tratativa e gestão de risco ali, o workshop, e você tem classificação de base legal. Então, você vai tratando o projeto, tá? Montagem do comitê, você vai ter nomeação do DPO e assim por diante, passo a passo, tá? Então, aqui eu quis trazer para vocês... Edgar, não querendo te interromper, mas é para a gente ter um tempinho mais para o debate, você consegue dar uma acelerada na sua apresentação, porque a gente tem ainda 2 assuntos que estão vindo e a gente precisa debater, desculpa. Nada, já vou passar rapidamente aqui, então. Bom, aqui para mostrar para vocês que a gente tem a parte de acompanhamento do projeto como um todo, todos os indicadores de auditoria, aqui vocês estão vendo a metodologia de 5 fases, tá? Então, isso tudo apoia em todo o projeto. O data mapping, que já tem todo o template aqui para vocês, tá? O gerenciamento de risco através de matrizes e, detalhe, todo o template aqui ele não é engessado, tá, gente? Então, a gente pode
parametrizar todos os pontos, gerenciamento do consentimento, o portal da privacidade do titular, ou seja, isso aqui otimiza muito o trabalho de adequação do projeto, gerenciamento de incidente, já configurado e padronizado da forma que a NPD pede hoje, tá? Na gestão de documentos, para colocar todas as políticas, condutas e procedimentos e normas criados durante o projeto, termos de entrega e aceite de documentação, avaliação de impacto e a governança, que a gente tem periodicidade já parametrizada para o apoio à governança continuada do DPO, tá bom? E aqui a gente tem contratos, cláusulas e integração com outros softwares. Bom, resumidamente, pessoal, eu queria passar isso para vocês, tudo aqui é gerenciado através do dashboard, relatórios gerenciais e indicadores, tá bom? Desculpa ter pedido para você dar uma acelerada, porque eu estou acompanhando aqui os comentários no YouTube e eu gostaria de fazer uma nova rodada com todos os nossos palestrantes, que tem 2 assuntos aqui que me parecem bem pertinentes para serem tocados. Até pedir ao Davis depois que ele fale um pouco, então, e você também tocou nesse assunto, Edgar, que tem muita gente, tem pessoas aqui querendo entender melhor e de uma forma mais resumida o que é o SGPD. As pessoas estão querendo entender o que é o SGPD, foi o Davis quem colocou isso na apresentação. Especialista, eu vou deixar para ele comentar. O que é? Mas antes, para colocar todo mundo no debate, também se fala muito da figura do encarregado de dados, o DPO, né? A gente sabe que a NPD está fazendo consulta pública e na consulta pública, quer dizer, as grandes empresas vão ter que ter os seus DPOs, isso já está certo, mas existe a questão dos DPOs nas pequenas e médias empresas, que são a maioria. E existe a possibilidade de uma flexibilização da presença do DPO nas pequenas e médias empresas. Então, eu queria discutir um pouco qual é o papel, aí fazer uma pergunta para cada um de vocês, o Tomás, a Daniela, falando do ponto de vista jurídico, o Francisco do ponto de vista empresarial, o Davis vendo esse mercado técnico, até você mesmo, Edgar. O que se esperar do DPO? Quem é esse personagem e por que ele é tão importante? Vamos começar de novo a fazer a rodada? Daniela, Tomás, eu passo para o Francisco e depois eu faço para o Davis e para o Edgar, porque aí a gente já fala também do SGPD, pode ser? Beleza. Então, Daniela, começa você. Está no mudo. Então, está no mudo, Daniela. Desculpem, Ana, já que você jogou a bola para mim, eu começo aqui. Gente, eu bato na tecla de novo de que o projeto é de todo mundo, tá? Dentro da empresa. Mas o DPO é a figura central, né? É a pessoa que vai ser responsável por cuidar de que o projeto, de fato, seja implantado e ele continue andando dentro da empresa. Ele é uma roda que não para de girar. Como muito bem disse o Edgar, e eu defendo muito, eu sou uma advogada que trabalha muito com tecnologia, e eu defendo a tecnologia, e eu acho que esse é um projeto que, por mais que a gente tente fazer na unha, ele é impossível de ser feito na unha. A gente precisa, sim, de bons sistemas para apoiar o DPO nesse projeto, porque sem ele, o DPO, como eu disse, não vai conseguir buscar as informações. Então, se o projeto puder ser, de fato, construído dentro de um bom sistema, que converse com os outros sistemas da empresa, isso é fundamental para o projeto não só ser implantado, mas como ele ter sequência. E o DPO é a pessoa responsável por cuidar do projeto LGPD de uma forma muito macro, né? De cuidar do projeto dentro da empresa, fazer com que as normas sejam cumpridas, que o sistema seja alimentado, que o sistema tenha continuidade de uso e que ele vai responder perante os titulares, ele é a pessoa de contato, né, dos titulares de dados e da própria autoridade nacional. Então, ela é a pessoa responsável, é o nosso... eu brinco que eu faço um paralelo com o Compliance Officer, ele é o nosso Data Protection Officer, é a pessoa que vai ter que cuidar da implantação e da manutenção da LGPD dentro da empresa. Tomás, passando para você, você acredita que como é que esse DPO vai ser ouvido na empresa? Porque você tem que ter uma cultura dentro da empresa. Ele é o responsável, mas como ele vai se fazer ouvido dentro da empresa
para que a ação dele possa funcionar na prática? O projeto de implantação, a gente costuma dizer que ele deve começar de cima para baixo, ou seja, se não tiver uma conscientização da cúpula da empresa, da cúpula diretiva, o projeto não vai andar. Então, para o DPO conseguir ser escutado e ter autonomia para trabalhar, ele necessita de autonomia, né, para trabalhar, porque ele poderá, por exemplo, estar investigando um caso de vazamento de dados que teve origem por acaso no CFO da empresa ou na diretoria. Então, ele tem que ter uma autonomia como compliance officer, né? Então, tendo essa conscientização dentro da empresa, a cúpula diretiva da empresa estando empenhada em implementar a governança e proteção de dados, eu acredito que o DPO ele vai conseguir ter essa autonomia e ser ouvido, né? Porque a gente tem visto muito por aí alguns casos de DPOs que são só para inglês ver, né? Como aquele ditado popular, né? Então, isso não é válido, isso não vai ser... não fere, inclusive, princípios da LGPD, né? Tem casos onde... existem DPOs que querem atender diversas empresas e acaba não conseguindo atender todas. Eu costumo dizer que o DPO, me pergunta, quem deve ser o DPO da empresa? Eu falo que o DPO é como um polvo, né? Tem que saber um pouquinho de cada coisa, tem que saber de questões jurídicas, tem que saber, mas tem que ser advogado? Não necessariamente. Tem que saber de questões técnicas, tem que saber, tem que ser uma pessoa da parte técnica? Não necessariamente. Tem que saber de questões regulatórias, tem que saber. Nós estamos vendo agora a NPD aí implementando diversas regulamentações, resoluções, e esse DPO tem que estar por dentro do que está acontecendo nessas implementações. Se a gente está falando de uma empresa da área de saúde, o DPO tem que estar por dentro das questões regulatórias que envolve a área de saúde. Se a gente está falando da área de seguros, a mesma coisa, área de bancos. Então, o DPO eu falo que tem que ser um polvo. Mas, além de ser um polvo, eu costumo dizer que o DPO tem que ser uma pessoa que conheça a fundo a empresa, né? É muito importante que essa pessoa conheça a fundo a empresa, todos os departamentos, todos os processos que rodam dentro daqueles departamentos sobre o tratamento de dados. Isso é muito importante. E para os nossos ouvintes que estão aqui participando, aí, assistindo aqui ao nosso debate, é uma profissão nova e está aí uma grande oportunidade para quem quiser investir nisso, estudar. Tem vários cursos, certificações aí disponíveis no mercado para que possam as pessoas investir nessa área, que eu acredito uma área de um futuro enorme pela frente, né? Agora, Tomás, você colocou uma questão na sua fala que eu acho interessante a gente discutir. Você falou que o DPO, para atender várias empresas, você foi cético com essa posição. Então, você acha que, por exemplo, no caso das pequenas e médias empresas, no modelo que a NPD está sugerindo, então, é um temor ter um DPO cuidando de 10, 15 empresas, de 8, 5, 10, ou não? Não é um temor. Dá para ser feito isso, mas desde que aquele DPO ou aquela equipe que está dedicada a cuidar da governança e proteção de dados, ela se empenhe e esteja por dentro do que está acontecendo, porque às vezes quando você está fazendo uma consultoria à distância, você não está no dia a dia acompanhando a implementação, a governança, e pode passar alguns pontos importantes de que você deve ter conhecimento, e no dia que você precisar reportar isso, tanto ao titular de dado ou à NPD, você vai ter que estar por dentro de tudo que está acontecendo. Não pode chegar lá, de repente, num processo administrativo ou numa audiência e não saber responder questões importantes da proteção de dados, da governança em proteção de dados, que você está responsável dentro daquela empresa. Então, não é só uma responsabilidade para a empresa, mas sim para o profissional, né? Se fosse um profissional desse, eu estaria preocupado em estar por dentro de tudo que vem acontecendo dentro daquela empresa que eu sou o DPO responsável. E para pequenas e médias microempresas e pequenas empresas, a gente tem visto a flexibilização que a NPD deve soltar aí o mais rápido possível. A gente pode ser que não tenha, acredito que não vai ter a necessidade, a obrigatoriedade de ter um DPO, então, nesse caso, não necessariamente, nem a micro e pequena empresa necessitará ter um DPO externo, né? Ela pode mesmo nomear um técnico responsável, ou até mesmo sócio da empresa, ser a pessoa responsável ali pelo projeto de adequação ou pela questão de proteção de dados, responder, ou até pelos titulares de dados e para a NPD. Então, nesse sentido. Eu estava dizendo, não sou cético, não, acho que dá para ser feito sim, mas como toda a profissão, todos os trabalhos sendo levados a sério, vai dar tudo certo.
Francisco, tem aqui uma pergunta que eu acho bastante interessante que eu queria passar para você, que é a questão: qual é o perfil do DPO adequado para as pequenas e médias empresas? Ou existe esse perfil adequado? Bom, não existe um perfil padronizado, né? Mas o Tomás explicou muito bem. O mais importante do DPO é ele ter circulação por todas as áreas da empresa e ele ter conhecimentos básicos dos grandes temas que envolvem a proteção de dados. Então, ele tem que conhecer, de fato, a regulação, tem que conhecer a regulação setorial, por exemplo, se ele é da área da saúde, é importante ele conhecer a regulação específica da área da saúde, ele tem que poder ter uma conversa fácil com os responsáveis, né, técnicos pela empresa, e ele deve poder entender minimamente das questões de segurança da informação, e ele também tem que ter conhecimentos e condições de debater esses temas com os setores jurídicos e comerciais e assim por diante, né? Uma coisa que é importante lembrar, que todo mundo acha que o trabalho do DPO, assim, durante o plano de adequação, ele vai coordenar todo aquele projeto de adequação, várias ações, etc. Acabou, ele vai parar, vai sentar numa cadeira, ficar do lado do telefone esperando uma manifestação de um titular com uma solicitação qualquer, quero saber que dados que são armazenados, eu quero revogar o meu consentimento. Isso aí não é verdade. O grande trabalho do DPO está em coordenar e assessorar a empresa, ele é o olhar de proteção de dados para todas as revisões de processos novos que as empresas vão implementar. Então, empresas estão em constante transformação, porque o mercado está em transformação, novos processos são adotados e implementados, e cabe ao DPO ter o olhar de proteção de dados para proteger os titulares de dados dentro desses processos novos que são implementados. Então, é um trabalho que não para nunca e não é ficar do lado de um telefone aguardando uma manifestação de titulares com demandas com relação à empresa controladora. Francisco, muito obrigada. Eu quero passar agora para o Davis, para que a gente possa falar de um outro tema que também está mobilizando aqui o nosso chat, que é tentar explicar o que é o SGPD, Davis. O que é o SGPD e o que ele muda no tratamento da LGPD? Excelente pergunta, Ana. O SGPD, ele é um método científico, Sistema de Gestão de Proteção de Dados. O que significa um método científico para adequação à LGPD? Significa que o nível de precisão de quando uma empresa utiliza um sistema ou utiliza as práticas do SGPD, o nível de precisão é muito maior. Existem, Ana, 4 tipos de conhecimento: conhecimento popular, conhecimento filosófico, conhecimento científico e conhecimento religioso. O conhecimento popular é aquele que utiliza baseado em achismo. Eu acho que esse caminho aqui é o melhor para seguir a adequação de uma empresa. Isso não é legal, porque aumenta o nível de erro de uma empresa que segue um conhecimento empírico, que conhecimento popular. Já quando a gente segue uma prática científica, que inclusive não é à toa que o próprio ECSIM, maior instituto que certifica profissionais de TI no mundo inteiro, com sede lá na Europa mesmo, não é à toa que o próprio ECSIM cobra isso nos exames, coloca isso para um DPO como conhecimento necessário que todo DPO tem que ter para estar formado, ganhar aí, receber a certificação do ECSIM para ser um Data Protection Officer. Então, quando uma empresa, Ana, segue um método científico, o nível de precisão é muito maior. O que também significa isso? O SGPD, ele já foi verificado. Cada item, o passo a passo que as empresas têm que fazer para estar de acordo lá com, no caso, a lei europeia, a GDPR, nós sabemos que cerca de 70%, 80% da lei brasileira reflete a lei europeia também. É o passo a passo e já foi testado, já foi aprovado por bancas acadêmicas, bancas de mestrado, bancas compostas por mestres, por doutores, especializados no tema de proteção de dados. Então, resumo, Ana, qual é a recomendação que nós fazemos questão aqui de deixar para toda a empresa? E repito, até mais eu como acadêmico, como doutor, como professor também, e também como profissional de privacidade. Utilizem sempre na adequação das empresas de vocês, utilizem métodos científicos. E um dos mais que nós temos aí publicados em grandes journals aí no mundo inteiro é o SGPD. Prefiram sempre ferramentas, sistemas que seguem o SGPD, que é a sua garantia de que você realmente está adequado, você está orientado, que aquele sistema, que aquela ferramenta está adequado para com o que a lei fala, é muito maior, Ana.
Então, do ponto de vista, você diria que aqui no Brasil as pessoas estão implementando, sabem o que é o SGPD? Estou fazendo para você, Davis, e logo em seguida, Edgar, eu queria essa pergunta, porque passo para você, porque você está no dia a dia, você tem uma empresa que está no dia a dia da implementação da adequação LGPD. As empresas estão cientes do que é o SGPD? Davis, completa você, depois eu passo para o Edgar. Excelente pergunta, Ana. Não, na verdade, ainda falta o conhecimento para o brasileiro, não só em relação ao método científico, conhecimento geral como um todo, Ana. Então, muitas pessoas, muitas empresas ainda desconhecem e por isso que começam a bater cabeça. Inclusive, Ana, até deixa eu levantar um ponto, nós, Edgar, inclusive nas empresas também, assim como eu, nós estamos percebendo muitas empresas que fizeram adequações seguindo métodos errados. O pessoal, nós como DPO, nós estamos agora, na verdade, até começando a corrigir, porque pessoas não entendem aquela miopia do iceberg que o Edgar colocou. Muita gente, Ana, acha que a adequação LGPD é só colocar política de cookie. Semana passada mesmo eu estava numa empresa, eu vi uma empresa que colocou uma política genérica, que colocou que, olha, a empresa vai estar coletando seus dados pessoais, seus dados passam a ser de acordo com o que a empresa quiser usar, e você dá o consentimento para tudo que a empresa quiser fazer. Estamos vendo profissionais colocando sandices como essas nas políticas de privacidade. O povo peca porque não conhece as escrituras. No caso, a nossa escritura aqui é justamente a LGPD. Então, Ana, o nível ainda de conhecimento tanto do SGPD como da própria LGPD ainda é um nível muito escasso, ainda muito raro, e repito, faltam realmente pessoas, empresas, e parabenizo, gostei muito, Edgar, da apresentação que você fez aqui, até também que você realmente evidenciou que o sistema de vocês, o sistema Gestão X, segue essa metodologia do SGPD. São pouquíssimas empresas no Brasil, tá? Para não falar quase nenhuma, que realmente segue o método científico, e muito me agrada e muito também me conforta saber que realmente existem ferramentas que seguem aí métodos já comprovados, já testados. Ana? E, Edgar, como é que você vê no dia a dia, você que está no dia a dia das empresas? Então, apesar da gente já estar trabalhando há mais de 2 anos, vamos falar, desde o final de 2018, né, que era um dos problemas que a gente via lá no começo, que era as empresas, primeiro, não saberem o que fazer, né, como que eu vou me adequar. E agora, a pergunta que você falou, né, do SGPD, é o como se adequar. Seguindo o SGPD, é muito difícil você encontrar uma empresa que já entende a metodologia ali, entende o que tem que fazer, né, e quer só automatizar o como fazer. Então, a gente tem isso até hoje, a gente tem muitas empresas que não conhecem nem a metodologia, nem o que eu tenho que fazer, e complementando outras empresas que ainda não sabem nem direito o que é LGPD. E isso preocupa muito mais, né? Então, assim, porque você saber já o que é, já saber da importância, já está trabalhando com, olha, eu preciso me adequar, só não sei como, você procura um profissional adequado, naquele pilar que eu comentei, né, de processos, pessoas, ferramentas, você procura um profissional adequado para poder te apoiar a fazer o trabalho, né? Mas tem empresas que nem ainda sabem o que é LGPD. Então, essa é uma grande preocupação que eu vejo hoje também, né, nas empresas. Então, essa é uma dificuldade hoje, tá? Para as pessoas, para as empresas. E eu queria comentar que o nosso software tem ali a metodologia, né, que é legal, mas ela apoia não só a adequação de uma empresa, como ela apoia também os profissionais. Aí é um outro comentário que eu queria acrescentar, que é muito importante. Tem profissionais, tá, que estão aí aproveitando também a oportunidade, né, do novo cargo, né, de encarregado, de PO, que estão estudando, né, e que estão adquirindo esse conhecimento automaticamente, né, porque as empresas que dão o curso, né, citam a metodologia SGPD. Então, essas pessoas já estão sendo capacitadas para seguir a metodologia. Então, e apoiar as empresas. E a solução, o Gestão X, ela apoia, com a metodologia, os consultores a conseguirem entregar a consultoria, né, fazer o trabalho para várias empresas, administrando tudo no Gestão X. Então, isso é muito importante. Hoje a MX está apoiando, né, não só uma empresa cliente final, como consultores, né,
que estão num processo de adequação. Então, isso que é legal, porque a gente apoia qualquer consultoria, seja escritório de advocacia ou seja uma empresa de tecnologia que está prestando essa consultoria hoje em dia, tá bom? E eu queria passar para a Daniela, que ela tinha pedido aqui, que eu acho que é importante de tudo isso que se colocou, a gente está chegando na reta final do nosso evento, que é, se muitas empresas, como o Edgar colocou, e a gente sabe que isso é verdade, ainda tem dificuldade de entender o que é a LGPD, como que elas vão redigir políticas e contratos pensando na LGPD, quer dizer... Aí é para a Daniela e para o Tomás, para a gente poder já começar. E aí eu queria que vocês também fizessem seus comentários finais a partir dessa pergunta. E depois eu falo com o Francisco, com o Davis e com o Edgar de novo. Daniela, como resolver essa questão das políticas e contratos? Oi, Ana. Boa pergunta. Não tem muito jeito, Ana. Vai precisar de um profissional para te ajudar nisso. Uma boa política... Se você já não a tem, se você já a tem, ela vai precisar ser revisada por um advogado que vai ter olhado para o seu data mapping, porque não assim, o que eu tenho visto muito hoje são muitas políticas genéricas, que as pessoas, por não quererem usar bons profissionais ou não terem acesso a esses bons profissionais, eles simplesmente buscam na internet uma política e implantam. Tá errado, como todo mundo aqui tem dito. A boa implantação é aquela que olha para o seu data mapping e a política reflete exatamente o seu processo, as suas atividades. Então, você vai precisar de um bom profissional envolvido nisso, normalmente um advogado, que vai, de fato, olhar para o seu data mapping e vai refletir nessas políticas, na política de privacidade. E aí eu tenho dividido em duas, né? A política de privacidade externa e a política de privacidade dos colaboradores, como você espera que os seus colaboradores ajam com relação aos dados pessoais que você trata dentro da sua empresa. Uma série de políticas de violação de dados, política de governança, os próprios reportes, os modelos de reportes que você tem que ter implantado para eventualmente avisar a NPD de uma violação. Então, tem uma gama enorme de políticas e o jeito, no meu entendimento, né, o jeito adequado e correto de você conseguir fazer uma boa política e colocá-la em prática é com a ajuda de bons profissionais, seja ele um advogado, de novo, junto com o seu time de TI, porque muitas políticas envolvem a questão de TI, você vai precisar de bons profissionais para te ajudar a montar essas políticas e colocá-las em práticas e treinar o seu time, porque também não basta ter a política, Ana, as pessoas precisam conhecer as políticas para que elas possam usá-las. Além disso, é um requisito da LGPD o treinamento. Então, a gente também não pode esquecer que não basta fazer. Eu gostei muito do iceberg que o Edgar colocou aqui para a gente, porque é exatamente isso, assim, é uma série de requisitos, porque as pessoas falam, vou fazer a política, pronto. Não, gente, a política, ela precisa ser feita e ela precisa ser implantada. E ela precisa ser seguida por todos. E como é que todos vão seguir essa política? Só se conhecerem, só se você treinar esse profissional para que ele saiba como a empresa atua com relação aos dados pessoais. Daniela, super obrigada pela sua participação aqui no nosso debate. A gente está chegando na reta final. Tomás, eu queria passar para você a pergunta, queria te passar essa pergunta também sobre relação de políticas e contratos e te pedir uma posição que eu vou passar para todos os outros que estão vindo à frente. O que esperar da NPD para hoje? Para hoje que eu digo, é para agora. O que a NPD precisa fazer para agora para ajudar? Queria em poucas palavras. Então, Tomás, a palavra está com você e também já agradecendo muito a sua presença aqui no evento. Tá bom, obrigado, Ana. E complementando o que o Davis falou e que a Daniela falou, da questão que não existe uma implementação padrão, isso aí acredito que todos já sabem, né? Da mesma forma que a Daniela falou das políticas, nos contratos também, não adianta. Já tivemos clientes e associados da ABS, vocês podem enviar para nós uma cláusula padrão de contrato de proteção de dados. Não temos como fazer isso. Você, como a Daniela já tinha mencionado, necessita ver todo o seu tratamento de dados pessoais para refletir no seu contrato, se você é um controlador, se você é um operador, que forma você trata esses dados, se esse tratamento respeita os princípios da lei, respeita os direitos dos titulares. Então, não temos um plano
padrão de adequação. É caso a caso, analisando cada empresa, cada tratamento de dados, cada data map. Então, isso aqui já ficou bem claro, espero que todos tenham entendido. Outro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês, é muito importante, a gente tem sentido isso dos nossos associados, é a questão da concorrencial. Hoje em dia, as empresas que são operadoras de tratamento de dados só estão sendo contratadas pelas grandes empresas, que são as controladoras, se elas estiverem implementado na governança em LGPD. Ninguém mais vai contratar empresas que não tenham governança em LGPD, porque é um risco muito grande de se contratar empresa que não trate dados pessoais da forma adequada conforme a lei. Quanto à NPD, só tenho a elogiar esses 9, 10 meses de NPD. O trabalho está sendo feito com poucos recursos e poucas pessoas, um trabalho muito bem feito por todos os diretores, todos os funcionários. Eles têm se envolvido muito com a sociedade, tanto com os titulares de dados, quanto os agentes de tratamento, com as entidades em geral. Eles têm participado de eventos, eles têm trazido essa cultura de proteção de dados, tentado, da forma que eles têm conseguido, trazer essa cultura de proteção de dados. Eles têm se adiantado nas regulamentações quanto a incidente de segurança, flexibilização para micro e pequenas empresas, feito audiências públicas. Olha, pelo pouco tempo de vida da NPD, eles têm superado expectativas e eu só tenho que dar os parabéns para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os seus membros, e eu espero que continue assim. E falta um pouquinho, que ainda a gente não tem braço ainda, que é tentar divulgar. O quanto mais divulgar essa cultura de proteção de dados para a sociedade em geral, é o que precisa, mas eles têm tentado, mas ainda é pouco isso e necessita isso. Esse evento nosso aqui é uma forma de divulgar, e os outros diversos eventos que têm acontecido são formas de divulgar também essa cultura de proteção de dados. Então, a gente tem que focar nisso nesse momento para que todos estejam na mesma página. Agradeço mais uma vez o convite da MX, da ABS e de todos os colegas que estão aqui participando. Um bom dia a todos. Bom dia, Tomás. Francisco, dizem que aqui no Brasil as leis só pegam quando passa a doer no bolso. Está na hora da NPD multar? Está na hora da NPD colocar a mão forte para dar um exemplo? Eu acho assim que a NPD, o papel principal da NPD, e a NPD em todas as suas comunicações aí para o mercado, né, ele tem reiterado isso muitas vezes, que não é ser o aplicador de multas, não é a função de polícia no tema da proteção de dados. Então, eu acho que a NPD tem que educar, e tem muitos temas importantes que a NPD já está endereçando de alguma forma, e que a manifestação da NPD vai aos poucos criar um padrão para dentro do mercado e dar segurança jurídica, né? Então, você perguntou no início, né, o que esperar da NPD. A gente está primeiro esperando que ela tenha menos foco no papel de polícia, que é claro, está na lei, ela tem que exercer esse papel, mas ter um foco maior na implementação das políticas e na regulação, isso é um assunto, e também endereçar aos poucos. Ela tem trabalhado muito, mas tem muita coisa pela frente, né? A LGPD é jovem, é uma legislação jovem, e e temas como, por exemplo, a transferência internacional de dados é um tema crucial, né, para o funcionamento das instituições aqui no Brasil, que se relacionam com outros entes comerciais, etc., fora do país. O tema das boas práticas, né, se manifestar sobre isso, essa questão importantíssima de como que a LGPD vai ser tratada no âmbito das pequenas e médias empresas, e muito mais. Então, é muito trabalho, tem muito o que fazer, a gente tem que ter um pouco de paciência, mas temos que reconhecer que já está caminhando, e é isso que a gente quer, né? E, sei lá, obrigado a todos aqui pelo convite, foi um prazer participar desse debate. Francisco, muito obrigada. Davis, eu queria pegar para você o seguinte: o que você acha que está faltando fazer agora pela LGPD, para poder ter o encerramento da sua participação? Obrigado, Ana. Ana, o que está faltando, e parabenizo a ABS por isso, é justamente palestras e conteúdos orientativos direto na fonte, como esses que nós falamos agora. Muitas pessoas, Ana, estão perdidos. Eu até estava comentando com o pessoal aqui do chat, muita gente está apenas sabendo que existe LGPD, mas não sabia por onde começar. Nós falamos aqui nessa live a importância de começar por métodos científicos. Fiz questão de citar bem aqui o SGPD, que é estruturado naquelas 5
etapas lá, que é preparação, organização, implementação, governança e melhoria, tá? E recomendei, inclusive, que todos, que muita gente estava perguntando para mim ali no chat, como que eu posso começar aí a adequação para a empresa? Recomendo observar, busque ferramentas que realmente, assim como a Daniela falou, é quase impossível aí você fazer uma adequação se não tiver uma boa estrutura, uma boa ferramenta. Então, recomendo realmente o pessoal buscar essa boa ferramenta. Está aqui o Edgar, da MX, entre em contato, tem a minha recomendação, até também porque é uma ferramenta que passou pelo processo de adequação, que passou, na verdade, pela homologação da NPPD também, recebeu o selo ouro. E, Ana, o que está faltando é justamente as empresas e as pessoas olharem para a direção correta e não sair por aí acertando, dando tiro para todos os lugares. Isso em primeiro lugar. E em relação ao momento de LGPD, respondendo também a sua pergunta, Ana, em relação ao momento, o que nós precisamos da LGPD no Brasil, e a NPD já está trabalhando com isso, nós estamos entrando agora no momento das regulamentações, ou seja, os pontos que a LGPD ainda não deixou explícitos, como eu falei, dos 65 artigos, cerca de 20 ainda carecem de direcionamentos. Esses pontos cabe agora à nossa autoridade nacional e também ao Conselho Nacional, estamos nos reunindo para isso, cabe ao Conselho Nacional dar direcionamentos de como que a LGPD vai ser aplicada em determinados setores. Esse que é o momento que nós estamos agora, e a recomendação para todos é que busquem informações direto na fonte, tá bom? Agradeço a participação, Ana, agradeço aqui ao pessoal também da ABS, deixo aí os meus contatos, quem quiser manter contato comigo, pode me procurar no LinkedIn, Davis Alves PhD, e também no Instagram, Davis Alves PhD, também pode aí me procurar aí, será um prazer estar com todos aí. Obrigado, Edgar, pelo convite, Fernando, Daniela, Tomás, a você também, Ana, parabéns pela bela mediação, ao Rodolfo também, presidente da ABS. Sucesso para todos, obrigado, gente. Davis, obrigada a você. Edgar, eu queria colocar, você que está aí no dia a dia, né? Qual é a tua palavra para quem já começou e está tendo dificuldade e para quem não começou a adequação LGPD? Tá, beleza. Bom, assim, vou puxar o gancho pelo que o Deis falou, né? Para quem não começou, pessoal, buscar as informações corretas e a forma correta de se fazer o processo, tá? Para quem já começou a fazer o processo, procure verificar se está fazendo da forma correta. E aí eu vou complementar o porquê, tá? Porque exatamente pelo iceberg, foi comentado por vários aqui, o que a gente tem visto muito é um retrabalho, que é o fato, né, igual o Tomás comentou muito bem, tem gente criando políticas genéricas, fazendo o ajuste simples, achando que atendendo aquilo ali resolve-se o problema, e, na verdade, por quê, né? Eles estão fazendo assim. Porque eu vou fazer isso aqui, já estou resolvido, gasto menos e está tudo certo. O que está acontecendo é um gasto duplo. A gente está chegando agora nas empresas, porque as empresas estão procurando a forma correta, e a gente está vendo, obviamente, a empresa está gastando 2 vezes, porque a gente está tendo que refazer o processo. Então, qual a minha recomendação agora, né? Procure a adequação da forma correta. E se você for fazer a adequação, faça ela de forma completa. Não adianta você atender um requisito e não atender o outro. Você vai ficar descoberto e em algum momento você vai tomar uma sanção. Você está errado. Ou seja, se tem os requisitos obrigatórios, né, conforme deve-se, igual o Davis comentou, você tem que cumprir. Se você não cumprir você está irregular. Então, é aquela coisa, né? É melhor, se você for fazer, faça tudo. Ou você não precisa fazer, né? Então, assim, como é lei, todos precisam fazer. Então, procure fazer da forma correta, tá? Queria deixar para vocês aqui, complementando, se quiserem entrar em contato comigo no LinkedIn, eu já coloquei, tá bom? Fiquem à vontade, participem dos webinars que nós estamos tendo sobre o próprio Gestão X, isso no nosso próprio site, amx.com.br/webinar, tá? Já está lá, você pode se inscrever nos webinars, e se quiserem entrar em contato com a gente ou no meu LinkedIn ou comercial@mxtecnologia.com.br, a gente pode tirar dúvida e conversar mais sobre o tema. Tá joia, pessoal? No mais, obrigado, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Edgar. Eu, então, agradeço
muito a Daniela, ao Tomás, ao Francisco, ao Edgar e ao Davis, e passo agora a palavra ao Rodolfo para que ele faça o fechamento do evento. Rodolfo, muito obrigada por ter me chamado, a palavra é sua. Ana, muito obrigado a todos e todas, obrigado, Davis, o Tomás, o Francisco, a Dani que teve que sair rapidamente, o Tomás, e um agradecimento especial ao Edgar e à MX aí pelo apoio, pelo patrocínio. Aliás, adorei a ferramenta, como foi dito, aliás, como você falou, né, muitos só olham a ponta do iceberg, né, a gente tem que olhar o problema como um todo e fazer uma coisa mal feita, você vai acabar gastando duplamente, porque na realidade você tem que fazer a coisa muito bem feita. E obviamente agora a maior expectativa sobre a NPD é regulamentação, daquilo que falta, e o trabalho que eles estão fazendo está sendo sensacional pela relação, pelo relacionamento com a sociedade como um todo, e isso está trazendo uma segurança ainda maior para a indústria e para todos, devido ao trabalho excepcional que estão fazendo. Queria também agradecer aqui a Fernanda e o Ednilson, são os nossos tradutores de Libras. Muito obrigado. A importância do processo de incluir todos. Muito obrigado aí, Fernando, que está entrando, eu e Ednilson. Também a toda a equipe da ABS, né, que permitiu a execução desse evento, juntamente com o apoio da MX, a Jamile, também a equipe da Prisma aí com o Rubens, que foi responsável por essa tecnologia toda que nós estamos utilizando agora nesse momento. E novamente agradeço, e só um ponto importante, todo esse conteúdo vai ficar à disposição nos canais da ABS, com certeza também acho que da MX, né, Edgar, para que todos possam curtir e não conseguiram ter esse tempo no dia de hoje. Ana, um abraço muito especial para você aí por ter conduzido esse bate-papo. Muito obrigado a todos e um ótimo dia.